Filipenses 1, vou ler a partir do verso 1. Amém. Diz assim a palavra de Deus. Paulo e Timóteo, servo de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos, graça e paz a vós outros da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Dou graças a meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todo vós em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. E sou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago do coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Pois minha testemunha é Deus, da saudade que tenho de todos vós, na terna misericórdia de Cristo Jesus. E também faço essa oração, que o vosso amor aumente mais e mais, em pleno conhecimento e toda percepção, para provardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Amém. Te louvamos e te agradecemos, Senhor, por tua graça, por teu amor, pela bênção do Senhor, por esse tempo de culto, por estarmos reunidos aqui na tua presença, atraídos pelo Senhor, na certeza de que o Senhor está entre nós. Ó Deus, e agora nós pedimos que o Senhor ministre ao nosso coração a tua palavra. Tira do nosso coração, da nossa mente, toda inquietação, ó Deus, toda preocupação, tudo aquilo, ó Deus, que pode impedir de ouvir a tua palavra. Fala ao nosso coração, Senhor, aquece o nosso coração. Somos teus filhos, somos as tuas filhas, somos o teu povo, a igreja, o povo do Senhor, e queremos ouvir a tua voz, em nome de Jesus. Domingo passado nós compartilhamos sobre essa palavra, dentro da questão dos 18 anos da igreja, né? Celebrando os 18 anos da Igreja Vida, e 18 anos não dá para celebrar num dia só, né? A gente precisa continuar essa celebração, né? E continuar vivendo o fruto da celebração, né? Aquilo que Deus fez, a maturidade, a caminhada, mas também olhando para o futuro, né? Aquilo que está preparado, aquilo que está diante de nós. Amém? Graças a Deus pelos 18 anos, pela experiência que nós temos, mas louvado seja Deus porque 18 anos é apenas o princípio. Tem muita coisa por vir. Amém, queridos? Grandes coisas o Senhor há de fazer ainda neste lugar. Amém? Grandes coisas Ele tem feito e grandes coisas Ele há de fazer no nosso meio. E o apóstolo Paulo tem esse mesmo sentimento na carta aos Filipenses. Nós compartilhamos sobre essa carta, que ela é uma carta extremamente pessoal, né? E ela é escrita aos irmãos com muito amor. Né? Paulo escreve como alguém que é pai da igreja, como alguém que é pai em Cristo. Né? Ele escreve a uma igreja extremamente amada, apesar de ele estar na prisão, provavelmente em Roma, o tom da carta é alegria, e a carta é cheia de gratidão, né? É de gratidão, de oração, de confiança pela obra que Deus começou, que ele sabe que Deus começou e que ele sabe que as algemas, a cadeia dele não podia impedir, que Deus estava realizando a obra. Então ele se lembra com muita alegria, né? Ele começa lembrando com gratidão deles, né? Ele fala assim, no verso 3, dou graças a meu Deus por tudo o que recordo de vós. Por toda a recordação bendita, né? Nos 18 anos agora a gente está passando por recordação, e ele dá graças a Deus, né, por tudo que recorda, apesar de toda luta, toda dificuldade, fazendo sempre menção com alegria e súplicas por todos em todas as orações. Ele agradece também pela cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Paulo reconhece que o Evangelho não ia progredir, que a palavra não progrediria se não fosse no ambiente da igreja, da relação, da comunhão dos santos. Então, todos cooperam. Ele tem um chamado especial como apóstolo, mas todos foram chamados, todos cooperam, cada um tem um lugar no corpo, todos são importantes, não tem nenhum que não é importante. E quando ele escreve a igreja que está em Corinto, ele fala da importância de cada membro, amém, irmãos? Que ele fala que, inclusive, aquele que parece que ser menos importante, esse ele reveste de maior importância, porque todos são importantes, e Deus dispôs o corpo conforme a vontade dele, conforme a sua sabedoria e graça, dentro do propósito que ele tem, e Paulo foi colocado como apóstolo,
E ele sabe que isso é graça. Isso não é mérito, é graça, é favor de Deus. E ele sabe que ele estava ali como apóstolo para servir a igreja, não a igreja para servi-lo. Ele entendia que o chamado ministerial foi dado à igreja, para abençoar a igreja e servir a igreja. E ele dá graças a Deus por causa dessa cooperação, porque eles estão caminhando junto. No verso 6, ele está plenamente certo e fala: estou plenamente certo que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Ele fala dessa profunda confiança que a obra que foi iniciada é uma obra que será de fato concluída. Amém, irmão? Deus não começa uma obra que não conclui. Nós é que somos dados a isso, né? Eu acho que aqui existe uma lição profunda ao nosso coração. Amém, queridos? Nós precisamos olhar com fé e confiança para pessoas nas quais o Espírito Santo já começou a boa obra. Ainda que elas tenham dificuldade pela caminhada, se essa obra foi iniciada em Deus, Deus há de concluí-la. Amém, querido? A gente precisa olhar com fé e confiança, porque a obra é de Deus. Quem faz a obra é Deus, quem faz é no tempo de Deus. É claro que existe a resposta dos homens, nem todo mundo responde de uma forma mais rápida, alguns são lentos, né? Mas Deus é misericordioso, amém, irmão? Deus tem paciência contigo ou não? Muita paciência, longanimidade, né? A gente tem que falar, Deus é longânimo, Ele tem longa paciência, uma paciência que não termina. Porque Deus é paciente, por quê? Porque Ele vai concluir a obra, irmão. A paciência de Deus está fundamentada no seu propósito de concluir e de trabalhar o processo, de compreender que no processo cada um caminha de um jeito, cada um tem uma forma, as pessoas são singulares e Deus respeita isso, né? A gente tem que aprender a respeitar isso. E na caminhada cristã não achar que todo mundo caminha de todo jeito. Cada um tem uma caminhada, cada um anda de uma forma singular. Mas se a obra foi iniciada por Ele, ela será concluída. Amém, querido? Glória a Deus por isso. Porque nós vemos e temos testemunhado a obra que Deus iniciou na vida de muita gente. Então nós devemos sempre agradecer a Deus, porque Ele há de concluir. E Paulo tem essa certeza, estou plenamente certo, convicto, não tenho dúvida, não tenho dúvida. Se ele ficasse preso, se ele não voltasse a ver a igreja, se ele fosse impedido, ele falava, isso não é um impedimento para a igreja caminhar e crescer, porque quem começou a obra foi Deus. E se ele não pudesse mais voltar a caminhar com a igreja, abençoar a igreja, isso não impediria de Deus concluir a sua obra. Amém, irmão? Nada impede Deus de concluir a obra. Amém? Louvado seja Deus, porque apesar de todas as circunstâncias adversas e toda oposição que se levanta de fato, Deus é maior do que tudo. Maior o que está em nós do que aquele que está no mundo. Amém? E ele continua falando e depois, o verso 7, né, eu gosto muito do verso 7 porque ele fala... Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração. E ele é justo que ele pense assim, porque fala, olha, quem plantou vocês no meu coração foi Deus. Vocês não estão em qualquer lugar. Ele tem um amor profundo pela igreja. Paulo ama a igreja. Paulo ama as pessoas que foram chamadas por Cristo, que se fizeram irmãos pela graça de Deus, e fala, eu vos trago no coração. Então é justo que eu pense assim de vocês, porque Deus plantou vocês no meu coração, né? E vocês estão no meu coração pela graça. O amor que eu sinto por vocês, Paulo reconhece que não é um amor que procede dos homens, é um amor divino, amém, querido? Ele tem a natureza divina, nós temos a natureza divina, amém, querido? E esse amor que a gente deve dar lugar na nossa vida e na nossa caminhada, esse amor que não conhece limites, esse amor que continua, né? Esse amor que persevera sempre, esse amor que continua enxergando o outro, ainda quando o outro nem mesmo acredita nele, mas ele continua acreditando, porque o amor é assim, né? O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, o amor jamais acaba, porque se acabar, irmão, não é amor. Se acabar não é amor, o amor que é dom do alto, divino, é o amor que permanece. E ele precisa permanecer, irmão, porque no processo tem desafio, sim ou não, irmão? Irmão, tem desafio. Amar as pessoas é simples? Não. Mas é possível em Deus, amém, querido? É um processo, irmão. É um processo. E nesse processo, provavelmente, Deus está lidando mais com você do que com o outro, amém, querido? Sim ou não? Que a gente fala assim, a pessoa é difícil. Ele está lidando mais com o seu coração, que percebe dificuldade no outro e que às vezes percebe impedimento. Mas Deus está trabalhando no nosso coração, porque Deus quer que a gente ame como Ele ama.
esse amor que não desiste nunca, esse amor que persevera, esse amor que continua, esse amor que mesmo diante da dificuldade do outro, eu continuo lembrando o outro quem ele é. Por isso que as pessoas precisam ser amadas, porque as pessoas têm a tendência de se identificar com o que elas fazem. E quando as pessoas erram, quando você erra, quando eu erro, quando todos nós erramos, nós temos a tendência de depreciar a própria vida. A gente às vezes se esquece da graça de Deus. E a gente às vezes fica carregando culpa. E a gente não consegue às vezes perceber como que a graça agiu extraordinariamente, e que ainda que eu tenha que ser transformado, o que vai me transformar é graça. É a obra de Deus em mim, pela palavra, pela lavagem, pela palavra, né, que vai lavando, vai me transformando, vai me purificando pela palavra, e não por meio de culpa. Deus nunca usa culpa para nos transformar. Mas a gente é cheio às vezes de culpa, não é, querido? E Deus foi curar a gente dessa questão da culpa. Não do arrependimento, que nós precisamos nos arrepender do erro. Mas se colocar debaixo de culpa é se colocar debaixo da lei. Mas nós não estamos debaixo da lei. Nós estamos debaixo da graça. E é esse amor que Paulo sente pela igreja. É esse amor que ele quer compartilhar com a igreja. É esse amor que ele deseja que a igreja compartilhe. E ele trabalha nesse sentido. Por isso que ele fala, vos trago no coração. Vocês estão no meu coração, vocês não estão em qualquer lugar na minha vida. Ele fala assim, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Amém, querido? Nós estamos unidos pela graça. A graça de Deus nos uniu. Nós somos participantes da mesma chamada, nós somos participantes do mesmo povo, nós somos participantes da mesma herança, nós temos o mesmo destino. A graça nos uniu, amém, querido? E Paulo tem essa clareza e ele compartilha isso com a igreja. E depois ele continua no verso 9, ele faz... Primeiro no verso 8 ele faz assim, ele fala, né, da testemunha, que Deus é testemunha da saudade que ele tem de todos eles, nas ternas misericórdias de Cristo. Né? Ele falou, eu tomo Deus por testemunha porque fazia tempo que ele queria estar com a igreja, mas as cadeias e as algemas impediam. E ele tinha uma saudade imensa da igreja. Aí, querido, é outra coisa que a gente precisa aprender aqui, irmão. Não tem cadeia prendendo a gente para impedir a gente de ter comunhão. Tem, irmão? Incrível, né? Paulo está lá com grande saudade, colocando Deus como testemunha da saudade que ele tem da comunhão dos santos. Por quê? Porque ele tem pedido, porque ele está preso. Fisicamente, Paulo está preso. Mas nós que estamos livres, muitas vezes não percebemos a grandeza, a importância da comunhão dos santos. Que Deus nos dê graça para crescer nisso, amém, querido? Porque às vezes a gente dá lugar à bobagem, né, e perde a oportunidade de desfrutar dessa comunhão, de crescer na comunhão, de desenvolver a comunhão. Depois no verso 9 ele fala assim, também faça essa oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda percepção. É incrível porque ele dá graças por tudo que ele conhece da igreja, e dá graças a Deus por tudo que ele recorda, de tudo que ele conhece, pelo amor da igreja, pela caminhada. Mas ele sabe que por mais que a igreja já tenha revelação, ainda tem que crescer muito na revelação. 18 anos, irmãos, não significa que a gente não tem muito para aprender. Vou fazer um paralelo com a nossa vida, né? Quem tem mais de 18 aqui? A maioria. Então tá. Quando você chegou aos 18 anos, você se lembra que você achou que sabia de tudo? Ou não? Maior idade. Sei de tudo agora. Questionava todos e tudo. Principalmente pai e mãe. Pai e mãe nessa hora é atrasado, eu é que sei. Então a gente chega às vezes naquela idade, porque tem a maior idade, e fala, não, agora afinal de contas eu sou maior de idade, 18 anos. Eu posso isso, eu posso aquilo, eu posso agora tirar a carteira, né? Eu posso ter habilitação, né? Carteira é coisa antiga, né, irmão? Habilitação. Carteira do meu tempo. Falar carteira, eu assim, o que é isso, irmão? Carteira pode comprar em qualquer lugar. Não, é habilitação. Eu posso, habilitação, votar já pode aos 16 anos, né? 16 anos já pode exercer o direito de voto no Brasil. Você é responsável pelas coisas que você faz, você já pode ser incriminado se você cometer algo errado, você é tido por maior, já responsável. Mas é incrível, irmão, porque às vezes a gente chega naquela idade, eu me lembro, né, vou lembrar da minha história, em que eu achava que eu sabia.
Eu convivi com meu pai muito bem até os 18. Aos 18 anos eu tive os meus desencontros com ele. Porque afinal eu tinha a minha opinião. E não era errado ter opinião. Só que a gente acha que sabe de tudo. E a gente não sabe de nada. A gente está começando ainda. Então, 18 anos, apesar de que era uma idade importante, né? Ela marca algumas coisas, mas hoje, olhando, com 62 anos, e olhando para os meus 18 anos, eu falo, tolo, inocente, você não sabia de nada. Tinha muita coisa para aprender. Não era mais uma criança, mas ia aprender muita coisa. E é claro que Paulo olha, vê maturidade na igreja, mas muita coisa a igreja tinha que experimentar. Muita coisa ela precisava ainda aprender e crescer. E ele ora para que a igreja cresça. Amém, querido? E essa é a nossa oração, amém, querido? Deus fez muita coisa em 18 anos, mas tem muito mais para Deus realizar. Né? Tem muito mais para a gente aprender, amém, querido? E então Paulo ele fala assim, também faça essa oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda percepção. Para o quê? O verso 10 ele responde ao verso 9, para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo. Ele lembra do dia de Cristo, mas ele fala, olha, para vocês aprovarem as coisas excelentes, para vocês saberem fazer distinção entre coisas que aparentemente são boas, mas fazer escolha por coisas mais excelentes, porque a maturidade faz isso. A maturidade nos ensina a não olhar simplesmente para as coisas que são boas. Muitas coisas são boas, mas não são excelentes. Tem que aprender a fazer escolha, amém, irmão? Tem que aprender a fazer escolha daquilo que é excelente. E o que é excelente, irmão? Senão aquilo que é segundo a vontade de Deus. No mundo tem muitas coisas boas, que se você faz isso ou realiza aquilo, não tem pecado nisso, não tem erro nisso. Mas não é algo excelente. Eu poderia escolher algo excelente. Daí a gente tem a tendência a se alinhar com a média. Você sabe de onde que vem a origem da palavra medíocre? O que significa medíocre? Mediano. Medíocre, quando você fala que é uma pessoa medíocre, a gente olha assim, aparentemente parece até um palavrão, né? Uma depreciação. Não, uma pessoa medíocre é uma pessoa que está na média. Então, a gente precisa viver acima disso. E não viver uma vida medíocre. Você pode viver uma vida medíocre. E se você escolher viver uma vida medíocre, você vai viver ela. Mas você pode viver uma vida excelente, amém, irmão? A minha vida pode ser uma vida excelente. E Deus está me chamando para uma vida excelente. A vida que Ele me deu é muito preciosa para ser vivida de forma medíocre. E a gente precisa escolher as coisas excelentes. Então Ele falou, olha, eu oro para que o amor cresça mais e mais no pleno conhecimento, para que vocês tenham toda a percepção e possam escolher as coisas excelentes, que vocês sejam altruístas, que vocês consigam ter entendimento e a revelação daquilo que Deus está realizando, de quem vocês são em Cristo, da eternidade, para que vocês não percam tempo nessa terra com coisas que são passageiras, que depende você põe empenho demais em coisas que não vão permanecer. Mas que vocês façam essas coisas que são passageiras, que são necessárias, mas que vocês empenhem, gastem a sua vida com aquilo que é eterno, com aquilo que permanece. Amém, querido? Ele está falando a respeito disso, porque ele está vivendo essa experiência. E a oração que ele faz para a igreja, né, como um pai espiritual. E no verso 11, ele fala assim, para que, além disso, né, de vocês viverem, terem pleno conhecimento, toda a percepção, ter o amor aumentar, viver de forma sincera, inculpáveis para o dia de Cristo, vocês terem um bom testemunho diante de todos. O verso 11 fala, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. E aqui eu queria dedicar um pouco mais de tempo. O que é ser cheio do fruto de justiça? Por que Paulo fala isso? Vocês sejam cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para louvor e glória de Deus. Para que a minha vida, de fato, ela manifeste a justiça de Deus. E o que é justiça, irmão? O que é justiça? Porque a gente faz, às vezes, uma confusão entre justiça e juízo. Juízo é fazer julgamento de mérito das coisas, daquilo que se merece ou daquilo que não se merece. Juízo me leva, às vezes, a condenar as pessoas, porque alguém cometeu um ato, ele é o que, então, no juízo? Ele é culpado. Nós estávamos debaixo de juízo, sim ou não, irmão? A lei nos condenava, não condenava?
A lei, a palavra de Deus fala assim, que o salário do pecado é o quê? A morte. E nós pecamos ou não, irmão? Não eram pecadores ou não? Sim, todos nós. Nós estávamos mortos, nossos delitos e pecados. E qual que é o salário disso? A morte. Então, isso é juízo. Nós estávamos debaixo de juízo. Mas Cristo, Deus nos amando, enviou seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, não permaneça, ou seja, não permaneça debaixo de juízo, mas tenha vida eterna. Agora, pela graça, seja justificado. Então, Cristo morre no nosso lugar e ele toma sobre si a nossa culpa, ele se faz pecado no nosso lugar, ele nos substitui na culpa, no juízo, e ele atribui a nós a sua justiça, porque nós somos justificados pela fé em Jesus Cristo. Amém, irmão? Sim ou não? Glória a Deus, irmão. Somos justificados. E aí, o que ele fala agora? Que vocês sejam cheios do fruto da justiça. Que a vida de vocês revelem que vocês não estão debaixo da lei, mas sim que vocês estão debaixo da graça de Deus. E quando ele fala fruto de justiça, ou manifestar esses frutos da justiça, talvez a gente precise passar ali pelo texto de Romanos. Vem comigo em Romanos ali, volta um pouquinho, para entender um pouco melhor, que Paulo vai falar onde que, uma vez que nós éramos escravos do pecado, outrora escravos do pecado, agora nós somos feitos servos da justiça. Capítulo 6 de Romanos, para a gente compreender um pouco melhor. Paulo vai falar da lei, da escravidão e da graça. Eu vou ler a partir do verso 15, por causa do contexto. Olha o que ele diz. Romanos 6, o verso é o 15. Ele vai falar que nós estamos livres do pecado pela graça. Amém? Ele faz todo esse discurso aqui. No verso 14, ele fala assim, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, sim da graça. Amém? Então ele faz ele vai discorrer sobre essa questão. No verso 15 ele fala, e daí? Porque haveremos de pecar porque não estamos debaixo da lei e sim da graça? O que ele fala? De modo nenhum. Não é porque vocês não estão debaixo de julgamento que vocês agora podem pecar livremente. Pelo contrário, de modo nenhum. A graça vai ensinar vocês a viver e produzir o fruto da justiça. Olha o que ele continua dizendo. Olha o verso agora 16. Não sabeis que aquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, deste mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Então, antes você era servo de quê? Me ajuda, irmão, vamos conversar. Antes vocês eram servos de quê? Nós éramos servos de quê? Do pecado. A gente servia ao pecado. Agora nós somos servos do quê? Da obediência para a justiça. Ou você vive fazendo a vontade da carne, ou você vive fazendo a vontade de Deus. Servo da obediência para a justiça. Nós vamos entender um pouco melhor. O texto vai nos ajudar a entender. Olha o verso 17. Mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo vieste a obedecer de coração a forma de doutrina que fosse entregue, ou seja, ao evangelho. E o verso 18 diz, e uma vez libertados do pecado, foste feitos servos da justiça. Glória a Deus, irmão. Porque libertado agora do pecado, eu fui feito servo da justiça. Então agora eu não sirvo ao pecado como um senhor, ainda que eu lide com o pecado. Mas o pecado, eu não sou servo. Percebe o tamanho da diferença? Antes nós éramos servos do pecado, escravos do pecado. Se o pecado falasse assim, faz isso, você ia e fazia. Ainda que você soubesse que era errado, você fazia, porque você era escravo do pecado. A gente era escravo do pecado, agora não. Agora nós somos servos da justiça. E aí, olha o que ele fala ainda no verso 19. Falo como homem, por causa da fraqueza da vossa carne. Assim como ofereceste os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servir a justiça para a santificação. Porque quando éreis escravos do pecado, estáveis isentos em relação à justiça. Isento é o seguinte, significava que eu não tinha compromisso nenhum com a justiça de Deus. Eu não tinha compromisso nenhum de viver uma vida de justiça. Eu não tinha compromisso nenhum de produzir o fruto da justiça. Eu estava isento, porque não tinha como produzir, era impossível. Mas agora ele fala o quê? Naquele tempo, verso 21, que resultado vocês escolheram com isso? Somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é
A morte, olha. Então, qual que foi o resultado de ser servo do pecado? Vergonha. Porque são coisas que nos envergonham. A gente lembra do pecado e do erro com exaltação ou com vergonha, irmão? Eu me lembro com vergonha. Eu falo, meu Deus do céu, socorro, que homem que eu já fui, misericórdia. É muita graça. Eu tenho vergonha do meu passado de pecado. Eu não olho para isso, para o meu passado e falo, nossa, que passado maravilhoso. Não, irmão. Misericórdia. Misericórdia disso. Foi muita graça que me alcançou. Mas o verso 22 agora fala assim, 22. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tende o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então, o que fala no 22? Porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, pela graça de Deus, tende o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Então, quando o apóstolo Paulo está falando, olha, para que vocês sejam cheios do fruto da justiça, é que a vossa vida agora esteja devidamente ajustada a quem vocês são. Porque antes você estava ajustado ao quê? Antes de Cristo, irmão, nós estávamos ajustados ao quê? Ao pecado. Nós tínhamos uma vida que se ajustava ao pecado, porque o pecado foi nos moldando e nós estávamos ajustados ao pecado. Agora, em Cristo Jesus, o Espírito Santo está nos ajustando à justiça. Então, o fruto de justiça é o resultado de você estar ajustado. Justiça e ajustado têm uma origem próxima, porque ajustado é quando você foi ajustado e você está perfeitamente encaixado. Você já viu quando você manda fazer alguma coisa e fala assim, não, está perfeitamente ajustado? Quando a mulher faz, às vezes, uma roupa, ou um homem também manda fazer uma roupa, aí a pessoa fala, não, tem que ajustar a roupa. O que é ajustar a roupa? É preparar aquela roupa para servir naquela pessoa, porque cada pessoa tem um formato de corpo. Então a roupa está o quê? Ajustada. E servo de justiça é o trabalho que o Espírito está fazendo em mim, irmão, para me ajustar ao lugar que eu tenho em Deus. Amém, irmão? É como você pega uma peça de quebra-cabeça e tem pecinha que você olha, são tudo parecidas, não são? Aí você fala assim, essa daqui, não, que você coloca, não dá certo. Aí você vira, não dá certo. Aí você vai pegando a peça, até que você pega a peça certa e você coloca ela no lugar. E ela está ajustada. E no final, depois que você montar o quebra-cabeça, você tem uma imagem maravilhosa. Mas antes, se você olha um monte de peça, até que se ajuste as peças, até que tudo esteja no lugar. Então, ser servo da justiça é o trabalho que Deus está fazendo no meu coração, no seu coração, que nos leva a essa santidade que é o viver para a glória de Deus, é uma obra do Espírito Santo. Então, Paulo ora para que a gente cresça no conhecimento, para que a gente cresça na revelação do amor, para que a gente seja um povo realmente ajustado, que a gente seja cheio do fruto da justiça, o qual é mediante Cristo, e é para a glória de Deus. É assim que Deus é glorificado. Deus é glorificado à medida que o Espírito Santo me ajusta ao lugar que eu tenho em Cristo. Amém, irmão? Se nós somos o corpo de Cristo, se nós somos a igreja do Senhor, e se cada um tem um lugar no corpo, o Espírito Santo tem esse trabalho de me ajustar. Isso é um processo, irmão. Por que Paulo ora para que eles continuem crescendo? Porque ele sabia que ainda tinha um trabalho de ajuste, que já estava sendo feito, mas que tem que continuar sendo feito, perseverando, né, para que a gente esteja no devido lugar. E aí, talvez, o que nos ajude a entender um pouco, eu vou fazer um paralelo aqui para ajudar a gente a entender, o pecado nos fez perder uma percepção importante. O pecado nos fez ter uma relação com Deus de mérito, de merecimento. Qual que era a dificuldade dos judeus na época de Jesus? Quanto à lei, qual que era, irmãos? Qual que era a dificuldade? Eles se achavam cumpridores da lei e por isso eles tinham um juízo de mérito. Eles mereciam. Eles olhavam para os gentios e desprezavam às vezes os gentios porque os gentios não eram cumpridores da lei. Então eles se achavam melhores, têm um juízo de mérito. Então a relação com Deus, que deveria ser uma relação de conhecimento,
começou a se ter uma relação de juízo, de mérito, de fazer coisas. Então, como se fazer coisas me desse um lugar mais importante do que o outro no coração de Deus. Quando Deus nos formou para um relacionamento. E no relacionamento, Deus queria transmitir para nós o conhecimento dele, a revelação dele. Então, a nossa relação com Deus, ela tem que ser, antes de tudo, uma relação de conhecimento da vontade de Deus. Mas o pecado nos fez ter uma relação de mérito, de merecimento, e não de conhecimento. E é por isso que a gente tem a tendência de colocar debaixo da lei, porque quando você faz alguma coisa e você está caminhando melhor, parece que você é mais merecedor, não é assim? Às vezes você sente isso ou não? E aí quando você não fez uma semana muito bacana, que a semana foi assim, você não brilhou, você não estava inoxidável, aí parece que você está mais distante de Deus, não é assim? Ou não? Muita gente tem esse sentimento. Então esse sentimento está dizendo, olha, eu estou merecendo menos essa semana, mas a semana passada eu mereci mais. Sabe, se você fizer mais do que você acha que você precisa fazer, e se Deus não respondeu o que você fez, você vai ficar desapontado com Deus. Porque você vai falar assim, eu fiz e não recebi. Então você veja como é que é a dificuldade, que é uma relação às vezes de mérito, né? Então a vida da graça de Deus é uma vida pautada pelo conhecimento, pela relação. A vida debaixo da lei, ela é pautada pela execução, pelo serviço, pelo comportamento, pelo interesse e no final pelo direito e pelo mérito. Amém, queridos? Está entendendo isso? Então Paulo está falando, olha, vocês não estão debaixo dessa lei. Vocês estão debaixo da graça. Então, ainda que você tenha dificuldade na caminhada, Deus não julga você mediante a lei. Ele age com graça na sua vida para te ajustar. Deus não vai deixar você ficar fora do lugar. Deus vai lidar com os seus erros, com as suas fraquezas, com os nossos erros, com a nossa fraqueza, mas é mediante a graça, para que eu produza o fruto da justiça, para que a minha vida revele que eu estou no lugar certo, que eu estou nele, que a minha vida seja cheia do fruto da justiça, que é mediante a fé em Cristo, que eu conheça a vontade de Deus e viva para essa vontade, amém, irmão? Entendi isso, irmão? Viver pela vontade de Deus. Fruto de justiça é quando a minha vida é o resultado do que Deus ajustou. Porque Deus me pegou perdido, sem direção, sem rumo, agora Ele está fazendo um trabalho de restauração, Ele está trabalhando na minha vontade, Ele está trabalhando no meu entendimento, Ele está transformando o meu entendimento, para que a partir de um novo entendimento de quem eu sou nele, sendo ajustado por Ele, eu viva para a sua glória e produza fruto da justiça, ou seja, é o fruto de estar onde eu tenho que estar, de fazer o que Deus quer que eu faça, ou seja, de viver para a glória de Deus. Amém? Então tem um trabalho aí pela frente, não tem, querido? Eu vou te dar uma notícia, então. Deus te chamou para trabalhar com Ele na vida dos irmãos também, desse jeito. Então veja, irmão, que Deus está ajustando os meus irmãos. E como é que você olha para quem está do seu lado? Como um desajustado? Ou você olha como alguém que está sendo ajustado? Sabe porque olhar como um desajustado é julgamento. Está entendendo isso, irmão? Se eu olhar como um desajustado, eu falo assim, é desajustado, não tem jeito, não. Mas quando eu falo assim, bom, eu percebo a fraqueza do meu irmão, mas Deus está ajustando ele. Eu vou cooperar. Amém, irmão? Eu vou ter misericórdia. Eu vou orar em favor dele. Eu quero testemunhar para essa pessoa, amém, irmão? Percebe o tamanho da diferença? Então, eu não coloco ninguém nessa condição de um desajustado que não vai ajustar nunca. Mas eu olho com a misericórdia e falo assim, não, quem começou essa obra é fiel, ele vai ajustar. Amém, irmão? Você sabe o que é serviço torno, irmão? É uma máquina ali que ela coloca as peças nela, ela fica girando, e ela tem algumas peças que vão chegando, algumas ferramentas, e você vai moldando a peça. Igual, já viu a figura do oleiro fazendo um vaso? Ele vai ajustando o vaso, não vai? Ele está girando, ele vai ajustando, vai trabalhando, vai formando. No final, você tem uma obra-prima perfeitamente ajustada à vontade de quem? Do oleiro.
Então, Osmir, quando ele está trabalhando nas peças lá, de fazendo usinagem na peça, no torno, ele está ajustando aquela peça porque aquela peça vai chegar em algum equipamento e vai ser ajustada. Eles têm que estar perfeitamente ajustados. Porque se chegar lá e der fração de milímetro, né, Osmir? Às vezes é fração de milímetro, ela não monta, não se ajusta. Então o torneiro tem que ser bom. O Osmir é um dos bons torneiros que eu conheço, meu irmão. Caprichoso. Porque tem que estar perfeitamente ajustado. Que Deus está ajustando as nossas vidas. Ele é o oleiro. Fruto da justiça é o resultado de uma vida ajustada. E agora a diferença, irmão, é se eu me rendo ou não. Para que haja fruto de justiça, tem que haver uma coisa no meu e no seu coração: quebrantamento e rendição. Reconhecimento. Porque Deus não trabalha colocando culpa, mas Deus me leva ao arrependimento. De mudar a forma de pensar. O arrependimento de mudar a forma de viver. No capítulo 12 de Romanos, volta comigo lá, capítulo 12 de Romanos, está aí pertinho, volta aí, por favor. Capítulo 12 de Romanos, ele fala assim, achou aí, querido? Depois de Paulo falar tudo da graça, da salvação, da redenção, até o verso capítulo 11, né, que ele faz um tratado extraordinário, diante de tamanha graça e misericórdia, ele fala assim, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, por tanta misericórdia que ele citou até aqui, que apresenteis o vosso corpo sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que vocês experimentem qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então ele fala assim, não vos conformeis com este século. Não tomem a forma deste século. Significa, vocês precisam ser moldados pela forma de Cristo. Deus está ajustando vocês e moldando vocês. O mundo vai querer moldar vocês para que vocês tenham a forma desse século. Se você, mesmo sendo crente, tiver a forma desse século, você é um crente irrelevante para essa geração. Que perdeu a qualidade do sal e que perdeu a qualidade da luz. E a palavra de Deus fala que nós somos sal e luz somos sal da terra e luz do mundo. Então Deus está nos transformando. Então você entregue agora, antes você entregou o vosso corpo ao pecado como servos do pecado, da injustiça e da maldade. Agora entregue o vosso corpo como servos da justiça. Então entregue o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não tome a forma desse século, mas seja transformado pela renovação da vossa mente. Para o quê? Para que vocês experimentem qual é a vontade boa e agradável de Deus. Para que vocês sejam cheios do fruto da justiça, que é mediante Jesus Cristo. Amém, querido? Então, ser cheio do fruto da justiça é uma vida que floresce porque está ajustada à vontade de Deus. Que é a mesma coisa, quando Paulo também escreve a carta aos Gálatas, no capítulo 5, ele fala do fruto do Espírito, porque é uma obra do Espírito. Então, quando ele fala cheios do fruto da justiça, isso é uma obra que o Espírito está fazendo no meu coração, para que é ajustado ao lugar que eu tenho que estar. Estando em Cristo, conhecendo a vontade de Deus, que é boa, que é perfeita e agradável, eu agora moldado pelo Espírito, ajustado pelo Espírito, justificado nele, e estando nele, produzo o fruto da justiça, para a glória de Deus Pai. Amém, querido? Aleluia, é a oração de Paulo, né? O que ele diz. Olha o que ele diz no capítulo, no verso 11. Cheios de fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor a Deus. Então significa, irmão, que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Porque todas as coisas cooperam para ajustar a minha vida e a sua vida. E que Deus está trabalhando, então, para ajustar a sua vida e a minha vida. Amém? E às vezes a gente tem uma perspectiva e uma visão que vida ajustada é vida sem problema. Vida ajustada é vida sem problema, irmão? Porque se for assim, nós estamos tudo desajustados, né? Brincadeira, hein? Porque todo mundo aqui tem problema, então está todo mundo desajustado. Não. O que Deus está trabalhando acima de tudo é ajustando o nosso coração.
fruto da justiça é Deus colocar meu coração no lugar certo, é Deus trabalhar os motivos do meu coração, ainda que Ele não resolva os meus problemas. A gente pensa que Jesus existe para resolver, para nos salvar dos problemas. Não, irmão. Às vezes são exatamente os problemas que são o instrumento de Deus para moldar e transformar o nosso coração. A palavra de Deus na carta aos Romanos, Paulo também vai falar lá, ele vai falar assim, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que foram chamados por Deus, daqueles que amam a Deus, que foram chamados por Deus. Amém, querido? Todas as coisas cooperam. Porque se você se rende à vontade de Deus, Ele está moldando seu coração, porque a vontade de Deus para mim e você é ser semelhante a Cristo. Esse é o trabalho que Ele está fazendo. Então, a justiça é justo que a gente esteja moldado nele. Aí Paulo ele usa essa palavra quando ele fala, é justo que eu pense assim de vós, pois vos trago no coração. Deus pegou cada pessoa ali e ajustou no coração de Paulo, falou assim, Paulo, este é o lugar que eu tenho a igreja no meu coração. Eu amo a igreja, eu amo a família, eu estou estabelecendo uma família. Aí Deus colocou a igreja em que lugar no coração de Paulo? No coração dele. Então ele falou assim, é justo que eu pense assim de vocês, porque vos trago no coração. Irmão, é o lugar que eu tenho que trazer a igreja, que nós temos que trazer a igreja, os irmãos, amém, queridos? No coração. Não é uma relação qualquer, irmão. Não é um encontro qualquer. Por isso que eu sempre falo que a igreja é um encontro de nós. Porque é na igreja, na relação com os irmãos, que nós vamos descobrindo quem nós somos, amém, querido? E é nessa relação imperfeita, porque nós somos ainda imperfeitos, mas que Deus está ajustando a minha vida e a sua vida para que a nossa vida seja cheia do fruto da justiça que é mediante Cristo Jesus. Então, em tudo Deus trabalha. Em tudo Deus está ajustando o meu coração e o seu coração. Se a gente se render à vontade dEle, se a gente reconhecer que nós temos dificuldades e problemas, e aí a gente não precisa andar ansioso de coisa alguma. É exatamente nessa carta que Paulo vai falar lá no capítulo 4, no verso 6, que ele fala assim, não andeis ansiosos de coisa alguma. Não é, irmão? Agora, irmão, quem de nós que não experimenta ansiedade? Quem de nós não passa por ansiedade? Mas você veja que mesmo quando Paulo escreve assim, olha, não andeis ansiosos, vamos lá, volta e vai na frente aí comigo, capítulo 4. Ele não fala simplesmente para você não andar ansioso. Ele começa no capítulo 4, no verso 4, ele fala assim, alegrai-vos sempre no Senhor. Digo-vos outra vez, alegrai-vos. Amém? Então ele primeiro me lembra, olha, onde é que vocês estão? Vocês estão em Cristo. Vocês estão no Senhor. Se alegre de estar nele. Deus está ajustando vocês. Deus está trabalhando no coração de vocês. Aí ele fala depois, seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Aí o verso ele fala, não andeis ansiosos de quê? De coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em que Jesus. Você veja que Paulo não está fazendo nenhuma promessa que se você não andar ansioso, Deus vai resolver a sua vida. Ele está falando assim, que se você colocar tudo aquilo que gera ansiedade no seu coração diante de Deus, a paz de Deus vai guardar seu coração e a vossa mente em Cristo Jesus, que vai curar seu coração. Porque toda ansiedade, irmão, seja fisiológica, seja circunstancial, seja por causa do sentimento, seja lá o que for, ela tem um fundo, ela tem um quê de incredulidade. Toda ansiedade, irmão, olha o que eu estou te falando, tem um quê de incredulidade. Eu não estou julgando ninguém que vive ansiedade, porque tem pessoas que vivem ansiedade por uma questão fisiológica, mas toda ansiedade tem uma certa incredulidade. Porque se Deus está trabalhando, se Deus está mudando a minha vida, por que eu estou tão preocupado com o dia de amanhã? Estou tão preocupado com o dia de amanhã. Não é o próprio Jesus que fala, não andeis ansiosos quanto ao dia de amanhã? Sim ou não, irmão? Não andeis ansiosos. Aí Paulo fala assim, alegrai-vos, e fala assim, não andeis ansiosos de coisa alguma.
Não significa que você não tem problema para resolver amanhã. Eu tenho problemas para resolver amanhã. Porque se alguém não estiver aqui, meu Deus do céu, eu tenho um monte de problema para resolver essa semana. Sabe mesmo, eu estava pensando, meu Deus, a semana não vai ser fácil, tem muitos problemas para lidar. Mas a questão não são se os meus problemas vão ser resolvidos. A questão é onde está o meu coração. Porque Deus está muito mais interessado em curar seu coração do que resolver seus problemas. Os seus problemas, sabe quem vai resolver seus problemas? Fala para o seu irmão, meu irmão, sabe quem vai resolver seus problemas? Você. É você mesmo, não é Deus que vai resolver seus problemas. Seus problemas são seus. Amém, irmão? Você não sabia, está sabendo agora. São seus, você que vai resolver seus problemas. A questão é, com que coração? A questão não é se tem problema, irmão, porque sempre tem problema para resolver. A questão é que com que coração? A questão é se diante do problema eu estou sendo transformado. Se diante do problema eu me lembro quem eu sou. Se o problema vai extrair de mim fruto de justiça. Amém, irmão? Na relação de família tem problema, irmão? Então, tudo bem, tem problema. E os problemas da sua família são seus. Mas a questão é se os problemas da sua família extraem de você fruto de justiça. Se diante dos problemas, o fruto de justiça está visível em você. Se as pessoas da sua família com as quais você está tendo problema percebem em você que você está ajustado a Cristo, perfeitamente ajustado, de tal forma que o fruto que se manifesta é fruto de justiça, e as pessoas diante de problema vão ter que olhar para você e ver Jesus Cristo, o Filho de Deus. Se Deus vai ser glorificado, se a glória de Deus se manifestará, não importa o problema, não importa a dificuldade, Deus está me ajustando, Deus está trabalhando no meu coração, então importa que os problemas sejam um instrumento para que Deus me ajuste de tal forma que o fruto de justiça seja visto através da minha vida e que Deus seja glorificado. Então o que eu sempre lembro, Senhor, esse problema então é para a tua glória, eu sei por que eu estou aqui. Talvez eu não consiga resolver o problema, mas uma coisa eu sei que eu posso fazer. As pessoas podem conhecer o Senhor no meio dos problemas. A gente nunca vai resolver todos os problemas, irmão. E já aprende uma coisa, irmão. Muitos problemas vão ficar aqui nesse mundo e você não vai resolver. Se conforme com isso. Tem problema que nós vamos resolver. E tem problema que a gente não vai resolver. Mas não interessa se eu vou resolver os problemas. O que interessa é que diante de todo problema, eu quero manifestar fruto de justiça. Eu quero ser um homem ou uma mulher ajustada a Cristo. Eu quero ser um homem ou uma mulher que está no lugar correto, que teve a mente transformada e que eu sei que diante do problema, eu não estou ali para resolver o problema em si, mas a minha missão diante do problema é lembrar quem eu represento diante dos desafios da vida. Eu estou ali representando Deus. Eu estou ali falando da parte de Cristo. Eu estou no meio de um problema para que Cristo seja conhecido. Porque no meio dos problemas eu posso exercer misericórdia, eu posso exercer perdão, eu posso ser gracioso, eu posso ter palavras de vida eterna, eu posso ser a própria esperança, eu posso oferecer braços de amor. Amém, querido? Eu posso falar de continuar a jornada e de falar nós não vamos desistir. Eu sei no Deus que eu tenho crido e eu sei que Ele se levantará e que no final Ele vai ser glorificado diante desses problemas. Amém, querido? Porque esses problemas não podem ser para a destruição das nossas vidas, mas ele precisa ser para a glória de Deus. Fruto de justiça é uma vida ajustada pelo Espírito Santo, de tal forma que tudo seja oportunidade de Deus ser conhecido. Ainda que adversidades. Paulo está diante de um problema, cadeia, prisão, injustiça. Mas Paulo está manifestando frutos de justiça. Estão cometendo injustiça e Paulo não está lá, ai, eu não merecia, Deus está no lugar que eu estou. A gente não vê uma murmuração, a gente não vê uma reclamação. A gente vê Paulo dizendo, alegrai-vos, outra vez digo, alegrai-vos. Não andeis ansiosos, irmão, quem podia estar ansioso com o futuro era Paulo, quem estava preso era Paulo. E Paulo está falando, não andeis ansiosos de coisa alguma.
Antes as vossas petições e as súplicas sejam conhecidas diante de Deus. Orem a Deus e permita que Deus molde a sua mente e o seu coração, para que vocês lembrem quem vocês são, para que vocês não percam a esperança. E mesmo que o problema não seja resolvido, o vosso coração seja curado. Amém, irmão? Que Deus cure o nosso coração. E eu creio que hoje Deus quer curar corações, em nome de Jesus. Talvez diante de problemas que você está vivendo, e lutas e desafios, que você talvez está carregado de culpa, se sentindo culpado, não entendendo o que está acontecendo. Eu quero que Deus está dizendo para você: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E nesse tempo de desafio e de luta, você vai conhecer mais do meu amor e da sua graça, porque eis que eu sou contigo, eu não te abandonarei, eu não te deixarei. Amém, querido? Fruto de justiça é a certeza da presença de Deus. Eu sei em quem eu tenho crido. É isso que Paulo está dizendo para a igreja. Eu oro para que vocês tenham essa revelação, que vocês não sejam tomados de ansiedade, que vocês não sejam tomados de incredulidade, que ainda que vocês lutem com essas questões de ansiedade, que o coração de vocês esteja no lugar certo. Então o problema, irmão, não é sentir ansiedade. O problema é ser tomado de ansiedade, porque ansiedade todo mundo sente. Paulo não está falando assim, não sinta ansiedade, ele está falando assim, não andeis ansiosos. Não sejam guiados pela ansiedade, pela preocupação, pela dúvida, pela incredulidade. Antes, levem tudo isso diante do Senhor. Pelas petições, pelas orações, pelas súplicas, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Jesus Cristo. Amém, querido? O erro é a gente viver pelas nossas conclusões e percepções. É viver com foco no problema. Já percebeu que nós temos a tendência de pôr foco no problema? E qual que é o caminho que Deus propõe? Foco no desenvolvimento e na transformação de quem eu sou. É ter foco naquilo que Deus deseja revelar e fazer na minha vida. Então não coloque o foco no problema. Coloque o foco naquilo que Deus quer fazer na sua vida. E você vai ver o problema na dimensão certa. E talvez ele seja resolvido. Mas se ele não for resolvido, uma coisa Deus fará, eu te garanto. Ele vai curar seu coração em nome de Jesus. Amém, querido? E o problema não vai roubar de você a alegria. Aí eu vou dizer como o apóstolo Paulo disse: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Não perca a alegria. Que nenhum problema roube de nós a alegria. Pela certeza que Deus está nos ajustando, nos santificando, nos separando. Ele está curando nosso coração. E aí nós vamos estar diante do problema na posição correta. Amém? E mesmo o problema não vai roubar de nós a alegria. Amém, querido? A gente vai ter que enfrentar ele. Mas a alegria não vai tirar. Porque a alegria é a certeza de que nós estamos nele, perfeitamente ajustado nele. E aí, irmão, nós vamos produzir o fruto do Espírito, fruto de justiça, mesmo diante de situações adversas. É o que Paulo extraordinariamente está fazendo. Um homem que está preso, injustamente acusado, preso numa cadeia, em Roma provavelmente, com algemas, mas que não perdeu a alegria. Porque ainda que ele não conseguisse resolver o problema da cadeia, o coração dele estava curado. É o próprio Paulo que diz, irmãos, que por causa da grandeza da revelação foi colocado nele um espinho na carne. A palavra diz que ele orou 3 vezes para que Deus tirasse o espinho. E Deus não tirou. E ele falando, depois que eu orei a 3ª vez, Deus falou para mim, a minha graça te é suficiente. Sabe por que Deus está falando para Paulo? Porque Paulo já estava começando a sentir culpa. Será que esse espinho da carne é por causa de alguma coisa que eu fiz? Às vezes você olha para o problema e fala assim, puxa, será que esse problema é por causa de algum pecado passado que eu vivi? Não, irmão. Você não está debaixo de lei para viver cheio de culpa. Não carregue culpa. Você está debaixo da graça. Então veja esse problema na perspectiva da graça, porque o poder de Deus é aperfeiçoado na fraqueza. Amém, querido? Ajuda-nos, Deus, a olhar para o Senhor diante de todos os desafios da vida, da caminhada, Pai. Diante de todos os problemas, Senhor, que de forma inevitável estarão diante de nós. Nos ajuda, Senhor, a sermos ajustados, ó Deus, a sermos transformados, a lembrar que diante do problema nós representamos o Senhor,
que todo problema, toda dificuldade, ó Deus, é uma oportunidade do Senhor ser conhecido. Que a nossa vida diante, ó Deus, das lutas e das adversidades manifestem o fruto da justiça. Que o Senhor seja conhecido em nós e através de nós, ó Pai, em nome de Jesus. Que diante de adversidade, Senhor, ó Deus, não se manifeste o velho homem, a velha mulher, ó Deus, em nome de Jesus, mas que se manifeste o novo homem, a nova mulher que se renova no pleno conhecimento do Senhor, em nome de Jesus, para que o Teu nome seja glorificado, ó Pai, em nome de Jesus. Tira do nosso coração, Senhor, toda ansiedade, toda preocupação, todo temor pelo futuro, Senhor, porque Tu és o Senhor de todas as coisas, e a nossa vida está oculta juntamente com Cristo no Senhor, Pai. Nos ajuda a ver tudo na perspectiva do Senhor, a lembrar que nós estamos no Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, tira os nossos olhos, evita que, ó Deus, nos ajuda a tirar o foco do problema em si, ó Deus, mas colocar o foco na transformação do nosso coração, em nome de Jesus, na transformação do nosso ser, na transformação do nosso entendimento, para que tudo coopere para a glória do Senhor. Em nome de Jesus, Pai, nós oramos, pedindo que o Senhor venha curar corações angustiados, corações preocupados. Ó Deus, que o Senhor venha restaurar a alegria nos corações, a alegria de estar no Senhor, de ter sido chamado pelo Senhor, ainda que no mundo imperfeito, no mundo caído, cheio de adversidades, de lutas e de preocupações. Ó Pai, que a gente não perca a alegria do Espírito Santo, que é a presença de Deus em nós. Ó Pai, em nome de Jesus, em todos os lugares nós queremos manifestar a fragrância do conhecimento do Senhor através da alegria, Senhor. Alegria de estar no Senhor, alegria de descansar no Teu amor, na Tua graça e na Tua provisão, Pai. Em nome de Jesus, recebe a nossa oração, Pai, recebe a nossa gratidão, porque oramos no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Deus abençoe.